aquarianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Aquário, o que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Meu Deus! E olha que coisa mais linda isso aqui, gente! Uau! Que lindo! Gente, o que é isso nessa leitura? Vamos! Bom, que coisa mais linda, porque essa carta, existem cartas assim, lâminas, né? Que falam muito com a gente, assim, a imagem fala muito, né? E quando eu resolvi comprar este deck, que é um show, eu escolhi exatamente por conta desta carta. Essa carta tem um significado muito forte para mim e com essa representação fica assim sensacional, né? Então, gente, abri a leitura exatamente com essa carta, que foi a minha favorita desse deck. Olha só isso, olha quanta sincronicidade. Estreando este deck com vocês, porque eu ainda não usei em nenhuma outra leitura. Então, estreando com vocês, abrindo com a minha carta favorita e ainda com a energia do número 8, gente, misericórdia, apertem os cintos porque vocês vão voar, né? Então, assim, realmente aqui nós estamos falando de um período aqui de muita movimentação para vocês e de velocidade. Então, assim, são aqueles momentos de agito, mas é aquela movimentação muito construtiva, uma movimentação voltada para a prosperidade. A energia do número 8, gente, é uma energia de plenitude, de completude, de infinitude. Tanto é que se a gente pega o número 8 em pezinho, né, e deita ele vai se transformar na lemniscata, né, no símbolo do infinito. Então, mostrando exatamente que esse momento, esse marco nas vossas vidas de movimentação vai conectar vocês numa energia de prosperidade, numa energia de fartura e que isso tende a prosperar. É aquilo que eu falo para vocês que não são aquelas colheitas, né? E olha que interessante aqui, olha só o que tá vindo para passar. Não são aquelas colheitas que às vezes brota, né? E aí falando sobre isso de colheita, eu estou falando de uma forma metafórica, mas de tudo na sua vida nesse momento que você quer ver este crescimento, que você quer ver, né, isso dar certo. Pode ser alguma questão dentro do trabalho, pode ser alguma questão você com você, ou em alguma outra situação da sua vida. Mas principalmente aqui, gente, associado a dinheiro, associado a self-care, autocuidado, né? De repente você proporcionar alguma coisa que vai te proporcionar mais conforto, então são coisas que você queira comprar, são coisas que você queira investir, coisas que você queira fazer por você, entende? Então assim, tem muito a ver essa conexão com o dinheiro, porque vai refletir em questões que vão florescer, que vão acontecer, que vão germinar na sua vida material, tá bom, meus queridos? E que não para por aí.
Então não é aquela coisa que brotou uma vez e depois não vai brotar mais. Sabe aquela plantinha que a gente gosta? Floresceu e depois nunca mais a plantinha floresce de novo? É exatamente isso, tá bom, meus queridos? Aqui é uma energia de olha só esse jardim, que beleza. E aqui, olha só que lindo, né? Em alguns desses bastões existe um florescimento. E aqui ainda não tá, né? Tá germinando, mas ainda não tem as rosas. E aqui o jardim já está todo formado. Então, gente, é um momento aqui para vocês de vocês estarem atentos a possibilidades, oportunidades que possam estar surgindo, falando sobre área de trabalho, né? Super favorável para você que de repente lançou os seus currículos, para você que de repente usou aí o seu network, falou para as pessoas que você estava buscando. Então, assim, estejam atentos, tanto se for para a questão de trabalho, quanto se for para alguma outra situação em que você usou, né, essa rede de comunicação, conversou com as pessoas, falou que você estava querendo tal coisa, comunicou isso, né? É importante que vocês estejam atentos às sincronicidades, é importante que vocês estejam atentos às coisas que vão estar chegando até vocês. Existe um oráculo que eu vou tirar para vocês depois, que tem uma carta que fala assim: atento aos sinais, né? Os sinais da vida, os símbolos e os sinais que a Mestra Vida nos dá. Então é importante que vocês estejam atentos a essas movimentações. Exemplo, você cai num vídeo aqui do canal O Equinócio Tarô, você nunca assistiu uma leitura e de repente parece que a leitura é particular. Sabe aquela sensação assim? Parece que é particular? É justamente por isso. São aqueles momentos da vida em que a gente meio que se encaixa, meio que não, a gente se encaixa totalmente na frequência do universo e assim, é tudo muito perfeito, sabe? Então são encontros, são às vezes aquela pessoa que você pensou e aí aquela pessoa aparece na sua vida, sincronicidade de toda sorte, a leitura acontece para você de forma perfeita, né? Dentre tantos vídeos, é aquela leitura que você fala, meu Deus, né? Então, assim, são várias movimentações que a leitura pede para que você esteja atenta, esteja atento. Por quê? Porque ali pode estar guardando uma grande potencialidade para que você venha a florescer e para que você venha, principalmente, a realizar os seus sonhos. Tá bom, meus queridos? Aqui é o momento de vocês realmente estarem fazendo isso acontecer e vendo isso acontecer diante dos vossos olhos, tá bom? É um momento realmente de grande velocidade, um momento também de vocês estarem com um raciocínio muito rápido, com a comunicação também muito assertiva. Então, assim, essas duas cartas juntas me trazem muito essa sensação de foco. Eu não sou muito apaixonada por essa palavra foco, mas é sobre você, sabe, concentrar as forças, concentrar a sua energia, concentrar o seu pensamento. São duas coisas aqui, tá? É o pensamento e a sua energia, o chacha, aquilo que eu falo para vocês de forma carinhosa, tá? Então, assim, é colocando a sua energia e colocando os seus pensamentos ali onde você quer ver dar certo, tá? As portas estão abertas, os caminhos estão abertos, não é um momento para vocês de atrasos, não é um momento para vocês de vocês estarem ali fazendo as coisas e ver que as coisas não estão acontecendo, sabe? Quando a gente faz as coisas, a gente vê que não tá dando certo, as coisas estão fluindo, o caminho está aberto para vocês estarem seguindo em frente. E aqui me mostrando que a força que vocês têm, a energia que vocês estão neste momento, é naquele melhor estilo, eu só paro a hora que eu chegar. Eu só paro a hora que eu conseguir, sabe? Que eu cheguei lá naquele meu objetivo, naquele meu intento, que eu realizei. Aí eu vou sentar exatamente aqui como essa imagem. Aí sim, eu vou me sentar, vou descansar, vou relaxar e vou curtir esse momento, entende? Mas aqui o momento é de ação, de movimento. Pensamento dirigido para onde você quer e todas as suas energias investidas nisso. E sempre, ó, que nem uma antena, que nem um radar, liga o radar. Atento, atenta a pessoas que vão chegar, encontros, conversas, estejam atentos também a e-mails, enfim, se envolver algum tipo, né, de comunicação via digital, eletrônica, né? Então, assim, estejam atentos também a esse tipo de situação, porque de repente é uma vaga, de repente é um convite, é uma conexão que você pode ali, né, aproveitar neste momento. Tá bom, meus queridos? E aqui, com essa carta, gente, é um momento tão lindo para vocês. Por quê?
mostra vocês numa conexão espiritual muito grande, né? Essa carta, ela me lembra muito o alto da Capela Sistina, em que tem, né, os dedos ali se tocando. Então, foi por isso que eu escolhi esse deck, por conta dessa carta, que me lembra muito essa representação. E aí, me traz muito essa energia de conexão também com o divino, sabe? Quando a gente sintoniza o nosso timing, quando a gente sintoniza o nosso fluir na vida com as forças do divino, a gente vai percebendo que no tempo certo tudo vai florescer. Então, todos os objetivos, todos os sonhos também que a gente vai gestando, que a gente vai nutrindo ao longo das nossas vidas, no tempo certo vai acontecer. E aqui, gente, mostra uma conexão com o alto muito grande, né? Olha, aqui olhando para cima, aqui também essa energia que vem do céu, e aqui todos os dois, né, apontando para esta lâmina, para esta carta. Então me mostra uma conexão muito bonita com a vossa força ancestral, com a vossa linhagem, né, de alguma forma. Pode ser sobre aqui é muito de uma energia yin para vocês, tá? Então pode ser que seja uma figura, né, feminina, de repente da sua família, de repente alguma tia, alguma avó, alguma irmã, mãe, né, prima, enfim. Aqui vem como uma frequência muito forte, tá? A frequência Yin. Pode ser que seja também, né, sobre a energia de um homem que tenha sido muito amoroso também na sua vida, né? Mas aqui que já está, gente, num outro plano, né? Que já fez a passagem e que está ali ajudando você em duas situações aqui, para que você sente-se confortavelmente e possa desfrutar deste momento de conquistas e de grande realização. Então aqui esta pessoa vem para mim trazendo para vocês aquela força, trazendo para vocês essas duas vibrações muito importantes. Primeiro, o seu equilíbrio emocional. Então, mostrando que vocês estão passando por este momento de agito, né? Coisas chegando, acontecimentos mil fluindo e você dando conta de tudo, fazendo tudo e ainda voltado para o seu objetivo, para o seu intento, que como eu falei para vocês, né, pode ser aí em várias áreas. Nós estamos numa leitura geral. Não pode ser algum objetivo dentro do trabalho, pode ser algum objetivo de repente para a sua família, dentro da sua casa, mas que envolve com certeza aqui a realização, a manifestação de um grande sonho, envolvendo também uma energia de self-care, de bem-estar também, tá? Então, assim, tem essa satisfação mediante esta conquista, tá bom, meus queridos? E aqui, não só através da energia do amor que essa pessoa está derramando do seu cálice, derramando do seu sagrado coração na direção do seu sagrado coração, então é de coração para coração, também aqui com essa coruja trazendo a sabedoria. Então, muitas vezes, quando nós estamos ali e a vida às vezes nos pede um certo ritmo, um pouco mais dinâmico, né? Muitas vezes a gente pode meio que ficar confuso, meio que não saber muito bem como lidar com tantas coisas acontecendo, né? Então, assim, o exercício da sabedoria que é derramado dessa pessoa. Então, gente, o que vem aqui para passar para vocês? Pode ser que seja através da sua conexão espiritual, ou seja, através das suas orações. A gente sempre abre portais, por isso que é sempre muito importante que tipo de oração a gente vai fazer, como a gente vai fazer essa oração, né? E assim, eu sempre falo isso para vocês, sempre fazer num sentido de agradecimento. Então, sempre fazer partindo desse ponto aqui, ó, de já ver tudo certinho, de já estar tudo fluindo, de já ter dado tudo certo. Então, sempre quando você for fazer uma oração, independentemente do que quer que seja, né? Então, por exemplo, gratidão por ter a sabedoria, por ter a energia, né, necessárias para continuar seguindo no caminho dos meus sonhos, por exemplo, né? Então, assim, sempre fazendo dessa forma, no sentido, sempre partindo do ponto do agradecimento, do abastecimento e não da escassez. A gente parte já deste momento, já da conquista, tá bom, meus queridos? Então, pode ser através dessa frequência em que você faz a sua conexão, né? Você abre esse portal de comunicação. A gente sempre com a oração a gente eleva a nossa frequência, faz esse link,
de comunicação e as portas se abrem para que a gente possa fazer esse intercâmbio, para que a gente possa fazer essa conexão com esses seres elevados que já estão num plano mais sutil. E que para a gente conseguir sintonizar exatamente com os dedos, ai que lindo, e para a gente sintonizar, realmente a gente precisa sutilizar a nossa frequência, porque estamos num plano mais denso. Lembrando que esse denso não é um denso de negativo, é um denso apenas por conta da matéria, da forma do arranjo atômico aqui deste planeta. Tá bom, meus queridos? Então aqui, estejam atentos às formas como é este auxílio também, não só por meio dos acontecimentos, mas como este auxílio pode estar acontecendo. É uma lembrança de um ensinamento de uma pessoa querida que vai ajudar você a encontrar soluções em meio a esse momento de rapidez. Então vai surgir aquele pensamento rápido, dinâmico, que você fez essa conexão com o ensinamento dessa pessoa querida, né? Então assim, pode ser talvez sobre uma forma de uma pessoa chegar e falar alguma coisa para você, de repente até eu estou sendo usada, né? Para que eu fale alguma coisa, e aí, gente, pode até acontecer de você falar, nossa, impressionante, mas isso era uma coisa que minha mãe falava para mim, né? Quantas vezes já não fiz leitura aqui para vocês, e vocês falam, nossa, realmente, esse ensinamento, ou este pensamento, enfim, às vezes um dito, né, que eu passo para vocês, veio, né, era falado pela minha mãe, pelo meu pai, enfim, tá? Lembra aqui que é uma pessoa amorosa. A frequência maior é que seja realmente, né, uma mulher, mas também pode ser um homem que foi muito amoroso, que foi muito carinhoso na sua vida. Tá bom, meus queridos? E aqui, então, essa energia de vocês estarem conquistando sim, realizando sim, e é importante falar, vocês estão no caminho certo, tá? Então, independentemente do que quer que seja, de qual seja o cenário desta manifestação, as cartas trazem aqui. Continue acreditando em você, continue trabalhando com a sua espiritualidade, com a sua conexão com a sua divina presença eu sou também, ok? Continue preservando a sua força interior, a sua força nessa conexão com o divino, né? Neste Deus que age sempre no superlativo, continue mantendo essa conexão, porque você está no caminho certo, tá? E aí, gente, vem para passar para vocês, olha isso, quem já assistiu, nossa, muito interessante essa carta ter vindo aqui. Essa carta, gente, essa carta foi sensacional a ter vindo agora. Quem já assistiu o filme novo do Brad Pitt, Fórmula 1, né? Eu não estou não estou sendo patrocinada para falar isso, tá? Eu não tenho patrocínio, é só eu e a minha equipe, há 4 anos que é assim, tá bom? E assim, eu só tô falando por uma questão da mensagem, tá? Então assim, quem assistiu ao filme, vai ver realmente que tem um trabalho muito bem feito por trás, tá? As filmagens, tudo mais, tem toda uma tecnologia de filmagem feita, né, por trás aí, é muito legal, o resultado ficou muito bacana. Quem não assistiu, fica aí minha sugestão carinhosa para vocês. Eu sempre trago, né, uma ideia de um livro, ou enfim, para vocês. Mas o que me chamou muita atenção é o que está por trás dos bastidores, né? Que muitas vezes a gente desconhece. E esses dias eu estava vendo uma entrevista com o Brad Pitt, que é o ator principal, e ele falou o seguinte, né? Que há mais de 20 anos, gente, não são 2 dias, não são 2 semanas e não são 2 meses, são 20 anos. 20 anos. E aí a gente olha, às vezes, e fala assim, um ator de Hollywood, né? E tem tudo, tem dinheiro, pode ter tudo o que quiser, né? Nem sempre, gente. Então, nem sempre, né? Tudo no tempo certo, tudo no tempo divino. E aí, é exatamente isso que eu quero falar para vocês, por conta dessa conexão que vem aqui. E aí ele fala assim, há mais de 20 anos que eu tento fazer um projeto dessa forma, com um esporte que eu gosto tanto, que é sobre, né, a Fórmula 1, Rally e tudo mais. E há mais de 20 anos que eu venho tentando. E aí eu só tenho que confiar no tempo perfeito, no tempo de Deus. Por quê? Porque um belo dia, né, eu recebi um telefonema, e aí ele falou o nome da pessoa, não sei quem é. E aí a pessoa me convidou, né, a tal pessoa convidou para fazer as gravações do filme. E eis que o filme tá aí. Então assim, gente, 20 anos esperando. E nunca deixou de acreditar. Por isso, essa
né? Por isso que a oração, por isso que partir sempre daquele ponto de abastecimento, sempre daquele ponto de recheio, né? De que nós já temos aquilo que a gente já deseja, aquilo que nós estávamos nutrindo. Então, nunca deixar o sonho, né? Nunca deixar de acreditar. Tá bom, meus queridos? Eu quero fazer olha isso. Nunca deixar de acreditar. Ai, que coisa mais linda! Eu segurando essa carta. Oh, my goodness! E eu vou fazer, olha, isso é perfeito. É uma confirmação atrás da outra. Eu vou deixar essas duas cartas aqui e vou fazer um mantra com vocês. Nossa, fiquei emocionada agora. Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. E eu já falo para vocês dessas 3 cartas na sequência. Vamos fazer o mantra juntos, este mantra que é o primeiro da leitura, com certeza virão outros, não é, meus queridos? Mas que faz essa impressão energética aqui da vossa leitura. Então o mantra que eu quero fazer com vocês é o seguinte: desistir nunca será opção. Desistir nunca será opção. E aí eu vou colocar um outro mantra na sequência. Eu acredito em mim. Eu acredito nos meus sonhos. Ai, tô muito emocionada. Vamos fazer juntos? E agora o pacotão completo? Desistir nunca será opção. Eu acredito em mim. Eu acredito nos meus sonhos. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Se você se conecta com esta mensagem, com esta energia desta leitura, então já pode começar escrevendo aqui embaixo nos comentários e yes! Ativando essa frequência, ativando esta energia na sua vida e também, meus queridos, levando este mantra com você, tá? Com certeza fazendo aí com os outros que vão surgir no decorrer da leitura, mas utilizando estas palavras de poder, este decreto, esta afirmação positiva, principalmente quando a gente tem que, né, aguardar pelo desenvolvimento das coisas para chegar, né, da forma como a gente gostaria. Então, quando a gente está ali no processo entre, porque aqui é muito desse momento para vocês, né, de estar em meio ao sonho que é sonhado, que é nutrido, e o caminho que a gente vai fluindo na direção desta conquista. Então, é claro que muitas coisas surgem no meio do caminho, mas se manter acreditando, sem cobrança, sem se preocupar, sem, sabe? Soltando para o universo e deixando que no tempo certo, Deus, que age sempre no superlativo, nunca no diminutivo, sempre nos traz. Yes! Né? Tudo na hora certa. Ai, que lindo, gente! Então vamos lá. Vamos falar sobre estas energias que vieram aqui para vocês. Bom, segurando este arcano em mãos, fica muito forte que realmente, gente, esse é o vosso momento, tá? Esse é o vosso momento. Momento de ideias arrojadas. Estejam atentos a estas ideias, a estes ideais, aquilo que vai surgir na sua mente como um verdadeiro raio. Isso realmente vem de uma inspiração elevada, isso realmente pode estar vindo, como eu falei para vocês, dessa conexão com quem você, né, faz, com quem você se estabelece, como de repente eu falei, a ancestralidade, mestres, guias, seres de luz, nossos irmãos das estrelas. Então aqui vem representado para mim exatamente essa conexão. Então, às vezes é sobre aquele pensamento que você tá ali, nossa, como é que eu vou resolver isso? E aí, de repente, vem aquela ideia, que nem um flash. Estejam atentos a isso. Estes são os sinais que eu falo para vocês e que às vezes a gente está ali, né, na correria e acaba não prestando atenção. E é exatamente esse, aquele ponto de virada que vai fazer toda a diferença para a gente conquistar tudo o que a gente gostaria, tá? Então aqui vem para mim isso e também uma força espiritual muito grande. Por quê? Porque na casa de Deus não há espaço para energias negativas. Então, gente, mais uma confirmação de que, veja, esta torre, ela não apresenta rachadura alguma. Ela tem chamas, labaredas e tudo mais acontecendo aqui dentro, mas ela não está vindo abaixo. Então, o que isso traz aqui para mim? Né? Uma estrutura forte, uma estrutura muito bem consolidada que está sendo preparada. Por quê? Porque para todo sonho, veja que aqui existe um trono. Ou seja,
uma base, a energia do número 4, energia de manifestação, existe uma estrutura muito bem consolidada. Se não, se for uma coisa, né, que não seja forte, que não seja, né, firme, que não tenha uma estrutura boa, quando a gente se sentar, o negócio se desmancha todo, se desintegra, entende? Então, este período que separa você temporariamente do caminho e de você desfrutar das conquistas, de toda essa prosperidade que está aberta aqui para vocês, né? É exatamente o tempo dessa construção deste alicerce, desta torre muito bem consolidada e muito forte, resistente a raio, trovão, vento, entende? Neve e tudo mais, né? E aqui me mostrando essa transmutação, ou seja, tudo aquilo que tiver que ficar vai permanecer neste seu jardim. Aquilo que não tiver que ficar, gente, vai sair. E aí vale para tudo que você estiver imaginando nesse exato momento. O que pode sair da minha vida, Anne, nesse momento? Gente, podem sair pessoas, podem sair, né, amizades, de repente, amizades, entre aspas, né? Podem sair, às vezes é sobre um trabalho que pode sair, às vezes é sobre uma mudança, para alguns de vocês tem mudança aqui, tá? Então, de repente, é uma mudança, e aí a casa vai ficar, e você vai para outro lugar, ou às vezes é uma cidade, ou às vezes é até um país. Aqui tem questões internacionais para vocês. Vamos supor que seja um trabalho num outro país, e aí você vai ter que mudar. Né? Então, assim, existem essas possibilidades. É claro que nós estamos numa leitura geral, tá bom, meus queridos? Então, eu ofereço sempre possibilidades, cenários aí para que você possa se encontrar na leitura, tá bom? Então, assim, para alguns de vocês existem essas possibilidades de mudanças físicas, incluindo até não só uma mudança de cidade, mas uma mudança de país, ou até conexões que vão se estabelecer em novos países. Né? Além de onde você está. Existe essa distância aqui para vocês, tá bom? Mas o que vem muito forte para mim é sobre essa proteção espiritual. É como se essa pessoa, vem forte isso, né? É como se essa pessoa estivesse protegendo você durante todo este momento até o momento da colheita, né? Até o momento da plenitude, daquele objetivo ser conquistado. E vocês conquistam isso com muito sucesso. Tá? E aqui falando sobre essa frequência de coisas que vão deixar de fazer parte da sua vida, gente, nós estamos num ano de regência 9, que é uma frequência de pontos culminantes. Então, assim, é aquele momento em que, opa, daqui para frente tudo vai ser diferente. Então, é muito dessa energia de vocês, né? De que existem certas coisas que realmente, neste novo momento, neste novo ciclo próspero, abençoado, muito bem sucedido, nessa nova fase da sua vida, não cabe realmente energias nocivas, presenças nocivas, pessoas que atrasam o seu desenvolvimento, entende? Porque você está num movimento aqui de emancipação. Então, tudo aquilo que for atrasar você, que for inibir, frear o seu desenvolvimento, porque vocês estão mais rápidos que a velocidade da luz aqui, entende? Então, assim, com certeza vai ficar para trás. E existe uma força espiritual muito grandiosa fazendo essa proteção. Não só no sentido, como eu falei, não só no sentido do raciocínio, dessas percepções, desses insights, aquele momento eureka que eu falo para vocês, mas também como essa, eu diria aqui que é uma purificação, né? É uma limpeza para vocês, é uma purificação muito grande, tá? E aqui com essa energia, né, desse arcano lindo que eu falei para vocês, eu acredito em mim, foi até o nosso mantra, né? Eu acredito nos meus sonhos. Então, realmente, né, é o momento de você se erguer, se manter firme dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você vislumbrou, ai, que coisa! Vislumbrou, credo, e fluir na direção, tá bom, meus queridos? Não deixando que, sabe, nada abale esta sua conexão com a verdade sobre quem você é. E aqui, com essa presença também, fica meio forte, né? Fica super forte essa conexão com cortes, tá? Cortes energéticos, e não só pela mudança
mas também por uma questão de delimitar, sabe, barreiras saudáveis aqui. E aqui vem para vocês, né, gente, 2 vezes essa energia que conecta vocês numa frequência do número 3, fazendo a conexão com o número 6. Então, uma energia aqui de plenitude, uma energia de equilíbrio, de prosperidade, de realização. É uma nova fase realmente surpreendente para vocês. Lindo demais essa leitura. Gostei demais desta energia. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, pelas curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por essa energia linda, por todas as bênçãos emanadas, exatamente assim, né? Todas as bênçãos emanadas na minha direção, na direção de toda a minha equipe. Estejam certos que a gente recebe e toda essa energia linda, belíssima, chega aqui sim nos nossos corações como um forte e poderoso abraço de luz. E é por isso que eu sempre desejo, sempre, desde o início do canal, quarta-feira agora, dia 9, nós fizemos 4 anos de canal, 4 anos que nós estamos juntos, meus queridos. E é por isso que desde o início do canal eu sempre abençoo vocês e assim, né, enquanto me for permitido fazer, o farei. Sempre vou estar abençoando vocês com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Aquário precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações? Olha isso, gente, liberdade. Liberdade, e aqui, né? Nossa, eu já falo. Eu fiquei muito feliz quando veio essa torre, né? Às vezes a torre assusta, né, gente? Tem esse estigma de que a torre ela é uma carta ruim, mas tudo depende, gente, depende de muitas coisas, né? Depende da posição em que ela está, depende do contexto da leitura, né? Enfim, depende, gente, tudo depende. Assim como na física depende do referencial, né? Então depende do referencial. Nem as cartas, os arcanos, eles têm potências. E cabe a nós, quem faz a leitura, né, na mesa de quem faz a leitura, definir qual é a potência dessa carta. Se ela vem com uma potência negativa ou se ela vem com uma potência, né, positiva. Né? E aqui para vocês vem com essa energia super positiva. E aí eu vou falar exatamente dela aqui. Olha só que interessante. Aqui vem como se fosse um feixe, né, luminoso, exatamente esses raios. Como se fosse aqui o próprio céu. Né? A ação de todos os anjos de Deus, né, todos os guardiões aqui protegendo, defendendo, né? E aqui me vem essa cúpula, ou seja, me vem essa proteção que a torre passa, né, por meio de uma estrutura muito bem consolidada e por meio dessa faxina, né? Claro que em meio a uma faxina, em meio a uma limpeza, que é esse o movimento aqui também, existem coisas acontecendo na vida material, tanto voltadas para permanecer na sua vida neste novo ciclo, mas também tem outras que estão sendo varridas. Tem outras que estão sendo purificadas. Então, o que vai ficar neste novo ciclo? Entende? Então, aqui vem este círculo de proteção, exatamente o círculo que finaliza, né, que fecha a vossa leitura aqui com as cartas do tarô. Perfeito, né? E até os tons destes raios que vem no amarelo, né? Que lindo. Exatamente da frequência, como eu falo para vocês, trabalho com vocês, né? Das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. E olha só isso, gente. Os desenhos se conectam e aí eu vou falar para vocês que você pode fazer, tá? O mantra que a gente fez aqui na leitura e os outros que virão, você pode fazer visualizando um grande círculo de luz protegendo você, guardando você, amparando você e mesclando estas cores, tá? Trabalhando, aqui vem uma energia de transmutação
E vem, então você pode trabalhar com a energia do fogo violeta, mesclando essas duas cores, do dourado com o violeta, do fogo violeta, energia de Mestre Saint Germain, de Lord Melquisedeque, tá? Fazendo essa, aqui também tem na vossa leitura energia do número 11. Energia do número 11, tá? Então fica confirmado para mim. Para você que gosta, para você que sintoniza na energia do fogo violeta, neste raio, tá? Você pode fazer então a visualização do círculo de luz, todas as vezes em que você realizar o mantra que a gente fez aqui, intenciona, né? Visualiza que esse círculo te protege, te guarda, te nutre energeticamente falando, visualizando com tons de lilás e tons de dourado ao mesmo tempo, tá? Eu vou deixar essa carta aqui para falar depois, vamos lá. Sendo verdadeiro, olha isso, gente, é exatamente essa energia aqui. Eu sou verdadeira, verdadeiro comigo e com os outros. Eu removo as máscaras e paro de criar ilusões. Perfeito, exatamente isso. Eu falei, gente, é impressionante, né? É impressionante, eu falo para vocês que quem sempre assiste a leitura toda, né, do começo ao fim, e vivencia comigo o desenrolar das cartas, né, as cartas compondo a mesa, passo a passo, né, paulatinamente. Então, vem a magia do divino sendo tecida neste aqui e neste agora, né? Vem a ação do divino, porque para mim só pode ser realmente o feedback, né, do divino pelo trabalho que eu realizo com vocês, sabe? Que é um trabalho de veracidade, que é um trabalho de amor, de carinho, de respeito por vossas vidas. Porque eu sei que a leitura sempre pode estar vindo naquele momento em que você mais precisa de uma palavra de carinho, que você precisa de uma atenção, que você precisa de uma palavra de cuidado, de zelo. Porque nós somos seres humanos, somos seres de sentimento. Então é tudo que a gente precisa, entende? Então é muito perfeito. E aí vocês conseguem ver todas essas maravilhas acontecendo, né? Diante dos meus olhos, diante dos vossos olhos. É muito legal, é muito legal. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso sempre acontecer nesta mesa, neste espaço sagrado, e também pela vossa audiência, pelo vosso carinho, tá bom, meus queridos? E pela vossa confiança também, né? Então é muito perfeito, porque eu falei para vocês, né, sobre a verdade de quem você é. Então, esse senso de autenticidade, né? Então tá muito perfeito. Eu tenho confiança em quem eu sou. E o mantra, gente, qual foi o mantra? Eu acredito em mim. Eu acredito nos meus sonhos. Olha isso. Então eu tenho confiança em quem eu sou. E eu revelo o bom que existe em mim. Com toda certeza, essa pessoa é super autêntica. Aqui, gente, é o arquétipo de uma pessoa que ela vai falar, sabe, o que, sabe, a verdade. Ela não é tendenciando de um lado para o outro, não. É a verdade, muito bem alicerçada, honesta, justa, correta, sabe? Perfeita, exímia, a exímia verdade, sabe? Então, exatamente isso, revelando o seu melhor. Eu não tenho que esconder ou que provar nada para ninguém. Eu troco a vergonha pelo poder do amor e da verdade. Então, gente, como essa carta aqui vem para mim que realmente, né, toda essa proteção, ela se faz necessária porque com toda certeza aqui aconteceu alguma coisa que esta ação também espiritual, né, está ajudando para que você chegue no seu objetivo, para que você conquiste sim. Porque existe uma frequência aqui que talvez estava tentando, né, desacelerar, como eu falei, pessoas que às vezes vão frear o seu desenvolvimento. E essa carta ela fala sobre isso. Eu não tenho necessidade de esconder nem de provar nada. Então, às vezes, pessoas que você tá ali fazendo as suas coisas, né, independentemente do cenário. Esse ano é um ano que também vai falar muito sobre self-care, sobre autocuidado. Então, às vezes, é alguma percepção que você mudou em você, uma vontade que você tem de fazer alguma coisa pela sua vida, para ter mais, sabe, mais posição, para ter mais qualidade de vida. Às vezes não é só sobre trabalho ou sobre alguma outra situação, mas às vezes é sobre você, sobre o seu desempenho na vida, sabe? Sobre o seu bem-estar na vida. Quando eu falo desempenho, é sobre a nossa atuação na vida, como seres humanos, que independe de profissão aqui.
ok? Depende de sermos terapeutas, de sermos tarólogos ou o que quer que seja, né? É o nosso desempenho de acordar, se sentir bem dentro deste nosso traje terráqueo espacial, fazer o que a gente faz para ganhar dinheiro que seja feliz, enfim. Ou se já se aposentou, né? Se já, de repente, você já cumpriu com o seu período aí de trabalho, então assim, você tá bem, tá feliz com a vida que você está fazendo, de repente você quer fazer alguma outra coisa, entende? É sobre essas movimentações, é sobre a nossa performance na vida, a nossa atuação. Então, aqui sobre alguma coisa que pode ter acontecido no decorrer desse seu objetivo, por isso que eu falei, você só para quando você chega lá. E olha aqui, eu não tenho a necessidade de esconder e nem de provar nada para ninguém. Eu troco a vergonha pelo poder do amor e da verdade. Tá? Então você não tem que sentir vergonha do que você está fazendo, você não tem que se sentir menos daquilo que você é. Lembra que tem toda uma egrégora aqui de luz protegendo você. Tá? Então o primeiro passo é você ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro consigo. Faz sentido para você? Segue, né? Exatamente isso. Então remova as máscaras e não crie ilusões. Porque às vezes a gente, para tentar se encaixar em algum cenário, a gente acaba fingindo quem a gente verdadeiramente é. Não é o caso aqui, tá? Aqui não é o caso. Aqui é verdade, autenticidade, valores nobres do ser, tá bom? São vocês aqui realmente de peito aberto, tá? De peito aberto. No deck, na versão tradicional do Rider-Waite-Smith, eu vou mostrar depois para vocês. Aqui ela está de frente, essa rainha está de frente. Na versão de Pamela, ela está de lado. Então dá para ver, e a espada está aqui, ó. Então dá para ver que realmente, ó, o coração está de frente para a situação, tá? Aqui a espada está meio assim, já dando uma certa proteção. Opa, né? Então assim, eu vou mostrar para vocês depois essa diferença, mas é exatamente isso. Autenticidade, eu sou isso aqui, tá? Eu sou esse livro aberto. E assim são vocês, tá? Eu refino o meu caráter, essa carta fala sobre a bondade, falando sobre chakra cardíaco, o verde esmeralda aqui, né? Perfeito. Eu refino o meu caráter e supero as dificuldades, olha, perfeito. Por isso é que tá essa tempestade lá em cima, né, gente? O pessoal tá fazendo uma... Olha, misericórdia, tá fazendo uma defesa aqui forte por vocês, tá? Na casa de Deus não há espaço para vibrações que são dissonantes, digamos assim. Então eu supero as dificuldades me mantendo positiva, me mantendo positivo. Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos. E quando eu falo das orações, exatamente isso, a oração que já é positiva muito antes de acontecer algo, tá? Eu acalmo o meu coração e ilumino o meu intelecto, olha, perfeito, falei sobre o pensamento assertivo, para transformar as trevas em luz. Olha que lindo, olha essa energia toda, olha essa vibração. E aí, gente, é aquilo que eu falo para vocês, o mantra ele serve exatamente nesse ponto de virada. Quando às vezes alguma coisa chega para tentar atrapalhar a nossa linha de raciocínio, para tentar diminuir o nosso ritmo. Então o mantra ele vem exatamente como esse ponto de parada obrigatória para a gente, opa, se organiza, falando até da Fórmula 1, né? É o pit stop, é a hora de trocar o pneu. Entende? Então, assim, você vai parar, tem que parar, porque senão os pensamentos começam a entrar naquele looping insano e a gente acaba não indo para lugar nenhum. E aí as coisas chegando e a gente não sabe como lidar e vira uma lambança só. É que nem natação na cozinha, né? Para quem já nadou numa cozinha, isso é um termo bem de quem é da cozinha, tá, gente? Depois, quem não sabe sobre a minha história, dá uma olhadinha lá no site. Vou deixar aqui para vocês, dá uma visitada lá no site e conheça um pouco sobre a minha história, para vocês vão entender por que eu falei isso agora, tá bom? É um presente, na verdade, né, gente? Esse site foi um presente que eu e minha equipe desenvolvemos para entregar para vocês. É um ponto aí de carinho, né, de encontro pra gente. E a gente fez aí como comemoração desses 4 anos do canal,
tá bom? Então tem lá sobre a minha história, sobre a minha trajetória, e aí vocês vão entender. É igualzinho natação na cozinha, né? O pensamento fica aquela lambança e a gente não sabe mais o que fazer, perde o rumo, literalmente perde o rumo, tá? Então o mantra ele vem exatamente para isso, para transformar trevas em luz. Eu conscientemente manifesto a bondade dentro de mim e ao meu redor. Por que isso acontece? Por que isso está aqui? Porque quando a gente é colocado, né? Quando nós somos colocados sobre testes de pessoas, às vezes nocivas, de energias nocivas, que às vezes podem chegar até nós, num sentido de no sentido de nos fazer desacreditar, no sentido de nos fazer diminuir o ritmo, né? E tudo mais, né? O que acontece? A gente tende a se encolher, sabe? A gente tende a se fechar e não acredita mais na humanidade, não acredita mais que existam pessoas boas, sabe? Não acredita mais, às vezes, até em Deus, nessa força, que pode ser qualquer outro nome que você venha chamar, no espírito, no universo, no divino, no grande arquiteto do universo, enfim. Entende? Eu sei que às vezes é desafiador, e eu venho falando isso porque as leituras, todas as leituras, elas têm vindo realmente num nível de profundidade, porque é voltada para pessoas profundas, pessoas que estão neste movimento de se estudarem, de se avaliarem de um ponto de muita responsabilidade, né? Então, assim, eu venho percebendo esses movimentos porque realmente está muito desafiador, né? O raio é lá em cima e aqui também, assim como é em cima e embaixo, assim como é embaixo e em cima. Eu vou deixar um livro que fala sobre isso, sobre essas leis que regem o universo. Vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Então, assim, é importante que a gente saiba muito bem o que está acontecendo para a gente se integrar em meio a tudo isso. E para que a gente não deixe de acreditar em nós, acreditar na nossa missão, né? Os tempos são desafiadores, mas nós escolhemos estar aqui. Somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui para ajudar, não é por menos que venha nada mais, nada menos que a carta do mundo na vossa leitura. Estamos aqui para ancorar, para estabelecer uma frequência amorosa, de bondade, de verdade, de liberdade nesta terra. Liberdade não é querer, né? Não é que a gente vai sair fazendo tudo o que a gente quer, não é isso. Liberdade também se estreita muito com o respeito, né? Saber olhar para o outro a partir de uma nova percepção, a troca, o respeito, se colocando no lugar do outro, empatia, altruísmo, compaixão, valores, senso de humanidade, senso de responsabilidade, né? Então, assim, estamos aqui para isso. Então, assim, muitas vezes, o que acontece, né? Por conta de certas pessoas nocivas, a gente acaba também meio que se contraindo, meio que se fechando. Vamos murchando. E aí, pensa, todo o restante do mundo vai deixar de ter a sua presença e a sua contribuição por causa de uma ou duas ou três pessoas? Você acha que essa minoria merece toda a sua energia? De forma alguma, porque o mundo precisa de você. Independentemente se você está trabalhando, independentemente de qual que seja a sua profissão, você é um ser humano que está aqui para contribuir, para ancorar com essa frequência de amor, de bondade, de paz, de compaixão aqui neste planeta. E olha só que lindo. Então, eu conscientemente manifesto a bondade dentro de mim e ao meu redor. Olha o florescimento, olha o resultado, olha o eco. Assim como é em cima, é embaixo. E eu falo para vocês, assim como é dentro, é fora. E esse é o resultado daquilo que você cultiva no seu interior, mesmo quando você só tem o vento, como Dom Quixote. Quando você só tem o vento, mas de você não perder a sua determinação, a sua valentia, o seu ímpeto, se materializa, se manifesta. Tudo nessa vida começou a partir de uma ideia, tá?
eu aprimoro as minhas qualidades para o benefício de todos. Olha que lindo. É isso, gente. É isso. Ah, então assim, não é fácil? É desafiador? É desafiador. Mas faz parte deste nosso momento. As sementes estelares, os trabalhadores da luz, os chamados, né? Trabalhadores da última hora que escolheram estar aqui para ancorar o amor da fonte, o amor genuíno, cósmico e universal. Então, independentemente de qualquer que seja a situação de alguém que de repente talvez não tenha sido verdadeira com você, talvez não tenha sido verdadeiro com você, né? A nossa tendência é um mecanismo de defesa. Então, assim, é claro que a sabedoria do acontecimento permanece, mas isso não quer dizer que você vai se fechar para balanço, entende? Né? Isso não quer dizer que você não vai continuar brilhando a sua luz, né? Porque você tem grandes feitos, a sua presença, é isso que eu falo para vocês, independentemente, né, do ofício em si. Nós somos seres humanos, então é aquilo que a gente tem para pulsar, para vibrar. Pode ser até dentro de casa. Não necessariamente tem que estar num trabalho, né, fazendo algo, mas dentro de casa, a vibração que você gera interfere no planeta inteirinho, tá bom? E é por isso que a gente vai fazer o nosso mantra luz para 2025. Liberdade, olha isso, gente. Veja que as cartas foram indo todas uma na sequência. Que coisa linda. Transmuta com a ação do fogo violeta, libera no chakra cardíaco, faz a cura e aí você flui. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Fluidez, sucesso, realização e senso de plenitude, de completude. Falei sobre a energia do número 8, até falei sobre a lei Miniscata, e falei sobre o movimento do número, né, da gente deitar o número, e olha aqui. O senso de completude. Perfeito, né? Quantas sincronicidades. Eu realizo que as minhas feridas criaram dúvida, algumas vezes pode ter sido um ressentimento, ou às vezes a culpa. Para cada um de nós, determinados acontecimentos vão chegar, vão nos fazer sentir, às vezes de uma forma ou de outra, às vezes de tudo isso, né? Dúvida, ressentimento, culpa. Então eu trabalho para me libertar das trevas. Olha essa torre aqui. É exatamente isso. Dentro da casa de Deus, você, olha que lindo que tá vindo para passar, gente, que coisa forte, nunca veio isso para passar numa leitura e tá vindo agora. Você é obra do divino. Cada átomo que compõe essa estrutura que é material aqui neste plano, nosso traje terráqueo espacial, é obra do divino. Todo esse mecanismo biológico é obra do divino. Toda essa engrenagem é obra do divino. Portanto, dentro de você também não há espaço para negatividade. Na casa de Deus, você também é essa casa de Deus, entende? Dentro da casa de Deus, olha o que eu falei quando eu peguei essa carta da torre, que eu sei que às vezes assusta, né, gente? Não fica assustado não, pelo menos aqui no meu canal não precisa ficar assustado com nada, porque minhas leituras nunca vão ser para levar vocês para um ponto de medo, porque o medo é uma tralha. Eu jamais vou levar você para esse ponto, jamais, 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 né? Eu vou sempre trabalhar com vocês a luz da consciência, do amor, da esperança, da fé e da inspiração. Porque a partir do momento em que a gente sabe que o medo é uma ilusão, nada, nada e absolutamente nada é capaz de parar o nosso movimento na vida e a nossa evolução espiritual. Tá bom, meus queridos? E aí vi uma palavra nova que eu aprendi esses dias numa leitura, gente. Imparável. Você é imparável. Por incrível que pareça, essa palavra existe. Eu fiquei chocada, porque eu achei que não existia. E existe. Então você é imparável. Tá bom, meus queridos? E aí não há medo nenhum, né? Que possa assombrar você. Então, quando vem essa carta aqui, é exatamente para mim essa sensação, sabe? Você é a casa de Deus. Porque nós somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no superlativo. Então, Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, então dentro da casa, né? Dentro deste templo sagrado não há espaço para as trevas.
Então eu trabalho para me libertar das trevas, eu limpo os meus pensamentos negativos. Olha o que eu falei sobre o mantra. E encontro a paz no meu coração. Eu descubro o ser de luz que existe dentro de mim. Olha que lindo. Eu descubro o ser de luz que existe dentro de mim. Quando eu falei para vocês logo no início da leitura com o nosso mantra, eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos, desistir nunca será opção, né? Era exatamente isso. E a gente chega, né, agora mais pertinho do final da leitura, com essa descoberta de que você já é, né? Mas tomando a consciência que você descobre o ser de luz que você é, que habita dentro de você. Portanto, meus queridos, não deixe que nada faça você parar de brilhar, tá bom? Gente, que mensagem é essa? Que coisa mais linda, que coisa mais linda de mensagem. Eu vou pegar aqui um deck que fala sobre nós sermos super magnéticos e vou fazer com vocês, gente, o nosso mantra anual, tá bom? Nosso mantra de 2025, que quem conhece, né, já pode começar a colocar até aqui nos comentários, já vai ativando essa energia. Quem não conhece vai fazer aqui comigo e tem uma explicação bem direitinho, bem especial para vocês lá no site, para você quando for lá conhecer. Você, aliás, gente, sempre tem novidade lá, tá? Sempre tem atualização. Então, sempre mantenha-se atenta, mantenha-se atento a ficar olhando ali, tá? O site, porque sempre tem novidade lá para vocês, tá bom? Então, tem essa explicação sobre o mantra anual, por que que estou trabalhando com vocês, tá? Este mantra neste ano para 2025. Então, vamos lá. Quais são as energias? Aqui, como tem essa frequência de sincronicidade muito grande para vocês, então realmente vocês sendo super magnéticos, né? Realizando os vossos sonhos. Que lindo! Tá tudo muito perfeito. A energia do número 8 veio 2 vezes na vossa leitura, né? Então, uma frequência que realmente comprova, confirma aquilo que eu falei sobre ser algo que vai florescer e vocês vão conseguir desfrutar disso, desse bem-estar, dessa satisfação, não só uma vez, mas isso vai perdurar aqui, como eu falei, essa estrutura da torre, né, é algo muito bem consolidado, proteção espiritual aqui, todo esse alicerce, toda essa base e essas conquistas, né, abrindo aí um ciclo muito abençoado para vocês, de muitas realizações, tá bom? Vamos lá. Quais são as mensagens para os queridos regidos sob o signo? Ai, gente, meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Meu Deus do céu. Tô chocada com essa mensagem, porque realmente é uma confirmação assim, uau, né? Eu vou ficar segurando essa carta aqui, porque eu quero fazer o nosso mantra, anual com essa frequência, segurando essa carta, tendo ela em mãos aqui, porque tem exatamente a ver com essa sintonia de proteção que eu falei para vocês. Veja como nada é por acaso, né? Tudo está conectado, tudo está num ponto perfeito, num lugar perfeito, na hora perfeita, né? Henri Poincaré, que foi um matemático francês incrível, ele falava muito sobre isso, né? Que o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, realmente, o acaso não existe. Olha só que lindo. Quando eu estou conectado ao reino espiritual, eu abro uma porta. Gente, olha o que está escrito aqui, meu Deus, eu falo para vocês, quem fica até o final colhe o néctar, olha isso. Eu abro uma porta para receber a orientação divina, olha isso, gente, meu Deus, eu falei para vocês, a orientação divina, o direcionamento lúcido, assertivo e agora, pasme, grande sabedoria. O que eu falei quando eu estava segurando essa carta? O amor, o carinho, o afago, aquele colo, aquele abraço espiritual que a gente sente, né? Que eu espero que você possa estar sentindo também o meu abraço energético aí, fluindo para vocês, tá? O meu abraço de luz,
Eu sempre faço a leitura para vocês, para mim é como se fosse um evento. Eu faço a leitura sempre daquele ponto máximo que eu posso dar para vocês, porque eu sei muitas vezes o quão difícil é determinados, né, momentos das nossas vidas. Então eu venho sempre para somar, como já dizia Cícero, ele falava assim, certifica-te de que és um fator de soma na vida daqueles de quem participa. Então é sobre eu ser algo positivo na sua vida hoje, sobre eu ser luz na sua vida neste momento. Tá bom, meus queridos? Então olha só que lindo, grande sabedoria. E eis que vem essa coruja aqui, que é o símbolo que representa exatamente a sabedoria. Então, quando eu falei para vocês sobre as orações, quando eu falei para vocês sobre os insights, e aí veio a carta da torre, eu falei sobre essa energia de grande proteção espiritual para que vocês conquistem sim os vossos sonhos, os vossos ideais e vejam isso realmente se concretizando, sendo manifestado nas vossas vidas, gente. É muita perfeição, tá? É muita perfeição. Eu só tenho que agradecer a Deus por todas essas sincronicidades. Vamos ver o que mais... Ai, gente... Nossa... Um cardeal, um dos pássaros que eu mais gosto. Vocês sabem que eu sou apaixonada por pássaros. Quem assiste as leituras aqui comigo... E aqui tem, né, gente? Olha que lindo. Tem pássaros aqui. Olha. Que lindo. Olha. Quem assiste as leituras aqui comigo sabe que eu sou apaixonada pelos pássaros. Aqui me veio uma passagem para passar para vocês. E me vem... Os pássaros, eles são seres elevados, são seres que já fizeram, né, já ascensionaram. De todos os animais que a gente tem no nosso planeta, os pássaros, eles são aqueles que já ascensionaram, digamos assim. E eles são tão evoluídos, mas tão evoluídos, tão puros, tão incríveis, tão mais do que nós, que eles ouvem a voz da nossa terra. Simplesmente isso. Eles escutam a nossa mãe Gaia. E aqui, com esse passarinho aqui, ó, olha que lindo, ele tá aqui, olha, gente. Gente, eu nunca vi isso numa leitura, é a coisa mais linda. Eu nunca vi isso acontecer. Vocês veem que lindo? Decks diferentes, oráculos diferentes e tudo se conectando de forma perfeita. Aqui me vem aquela passagem, Pegadas na Areia, né, que fala assim, poxa, Deus, onde você estava? Onde você estava naquele momento mais desafiador da minha vida? Eu olhei para trás em meio ao deserto e eu só vi os meus passos na areia. Onde você estava? E aí Deus fala com a pessoa, com a gente, né? Deus fala assim, eu estava carregando você o tempo todo. Você nunca esteve sozinha, você nunca esteve só. Você só viu as duas pegadas porque eu estava com você, estava te carregando no colo o tempo todo. E é exatamente isso. Enquanto você estava aí no caminho dos seus sonhos, antes, né, da conquista, antes daquele, né, do ponto aí da reta final, né, da linha de chegada, Deus estava sempre com você, sempre mandando o seu auxílio, a sua força, o seu amor. Olha que lindo, gente, que coisa linda, que mensagem maravilhosa para vocês. Eu falo, é um canal feito para pessoas profundas, para pessoas que, assim como Aristóteles já dizia, saber-se é o início de toda a sabedoria. Pessoas que querem saber sobre si. Saber sobre si é o início de toda a sabedoria. Que lindo. Vou deixar essa carta para falar por último, para a gente fechar com chave de ouro. E olha que lindo esse verde. Aqui, gente, tem muitos tons de verde para vocês. Então, quero deixar para vocês como uma sugestão carinhosa, tá? Quero deixar para vocês aí o uso da cor verde, tá? E também, se você quiser, você faz, então, aquela visualização do círculo, tá? Do círculo de luz, utilizando o lilás e o dourado, e utilize o verde, tá? Esses tons de verde aqui nas suas roupas, acessórios, tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem. Vamos lá, eu não fiz um mantra, né, gente? Eu não fiz um mantra. Vamos fazer o mantra, então, segurando essa carta aqui com esse verde. Vou fazer o nosso mantra luz, que eu falei dele, falei do site e não fiz o mantra. Vamos fazer, então. O mantra é o seguinte, é bem dessa energia para vocês. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas.
Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto estar feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra todos os dias de manhã, assim que você levantar. Você pode fazer juntamente com o outro que nós fizemos já logo no início, tá? Desistir nunca será opção, eu acredito em mim, eu acredito nos meus sonhos, aí você pode fazer, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Todos os dias de manhã, assim que você levantar. Muito importante, já faz a visualização do círculo de luz também, violeta com dourado. E eu convido você a ser mais um elo dessa nossa corrente do bem maior e fazer todos os dias pela manhã este mantra, convidando também aqueles que você ama a se unir a nós nesta energia que contribui positivamente aquilo que eu falo. Dentro de casa, gente, dentro de casa, sem sair, sem falar com ninguém, somente pulsando e vibrando. Já ajudamos muito o nosso planeta. Tá bom, meus queridos? Que lindo! E assim é. Então vamos lá. Quando eu cultivo uma conexão espiritual, eu posso confiar no universo, não importa o que aconteça. Eu estou nesta conexão. Nossa, gente, e eu falei para vocês, né, dessa conexão, as mãos para cima, que apontando para o céu. Que lindo! E todo esse auxílio, a própria carta da torre que tinha vindo, que lindo, né, gente? É muita perfeição para vocês. Eu quero deixar também, que eu não falei, mas eu quero deixar para vocês como sugestão, tá, gente? Como tem aqui essa perspectiva de colheita e já colocando vocês na energia, sempre assim, né, gente? Sempre essa visão além do alcance de vocês. Então, assim, ano que vem é o ano 10. E aí o próximo ano é o 2027, é o ano 11, e vocês já estão na frequência aqui do ano 11. Então eu quero aproveitar para vocês e já deixar a vossa playlist, que eu sempre deixo para vocês, tá? A vossa playlist aparece aqui no cantinho, que tem todas as leituras, gente, que eu já fiz para você, yes, do signo de Aquário neste ano de 2025. E lá eu recomendo do fundo do meu coração, carinhosamente, que você possa assistir a sua leitura Aquário 2025, a leitura anual que eu fiz para você, tá bom? No ano de 2025, tá? É uma leitura que tem validade para todo o ano, então você pode assistir até o final de 2025, tá? E aí você pode juntar os mantras que a gente está fazendo aqui com os mantras da leitura de 2025. E aí fica aquele pacotão de luz para você trabalhar. Tá bom, meus queridos? E aí vou finalizar então com este cardeal lindo, trazendo muitas boas vibrações. Os pássaros, eles são os portadores das boas novas, das boas notícias, dos caminhos abertos para vocês, e é realmente isso. Preparem-se aí para um momento de muitas coisas surpreendentes, maravilhosas estarem chegando para você, tá bom? De vocês estarem aí vivendo a vida dos vossos sonhos. Falando nisso, a presença também de números mágicos aqui, tá bom, meus queridos? Ativando e mostrando e confirmando que sim, vocês estão na direção da vida dos vossos sonhos. E eu finalizo com essa carta, que é aquela mensagem assim, uau! O universo está sempre conspirando para me apoiar, me guiar e me conduzir de forma compassiva, né, para o propósito maior. Gente, que coisa mais linda! E é exatamente isso. Sempre na direção do melhor. Sempre em frente e na direção do melhor. E eu vou finalizar com este último mantra para você que fica até o final. Faça este mantra. Eu sigo sempre em frente na direção do melhor. Yes! Aquário, que mensagem linda, meus queridos! Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados, meus queridos, e acesse o nosso site, vá lá, dê uma olhadinha no nosso site, aparece aqui embaixo, convido você a conhecer, aparece aqui, ó, no rodapé deste vídeo, tem na descrição e também fixado no primeiro comentário. Aqui embaixo nos comentários tem um link, tá bom? O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site, Aquário.
Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, muita, muita, muita inspiração, meus queridos. E nunca se esqueça de que desistir nunca será uma opção. Acredite sempre em você, acredite nos seus sonhos. Eu acredito em você. E lembra sempre que o mundo precisa de você. Celebre a sua vida e celebre as suas conquistas. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Aquário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Aquário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Aquário. Até breve. Tchau, tchau!